Você já percebeu que está tentando salvar todo mundo? E se a pessoa que mais precisa de ajuda hoje é você? Olá, uma bonita, meu nome é Mona Lisa Barcelos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, As Cartas para Mim. Abre essa carta comigo? Hoje a gente vai falar sobre a síndrome da salvadora, quem nunca, né? E como isso está impedindo você de ser o seu melhor amigo. Quando a gente está tentando salvar todo mundo, a gente está evitando de ver os nossos problemas. Às vezes a gente deposita aí a nossa energia em outra pessoa para a gente não enxergar o que está gritando dentro de nós. Então isso está impedindo você de ser o seu melhor amigo. E hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje eu estou em São José do Rio Preto, numa pracinha bem bonita, é perto de casa aqui. É bom retornar para casa, entre aspas. Já tem 10 meses que eu estou no sul, quase 11. E retornar para casa da minha mãe, eu não tinha vindo ainda, desde então, só ela que tinha ido. Então está sendo um pouco nostálgico, a gente perceber que algumas coisas não saíram do lugar, algumas pessoas, algumas situações estão na mesma, outras já não são mais a mesma, e principalmente eu não sou a mesma, né? Eu não sou mais a mesma. E vou abrir aqui o meu coração, contar uma coisa que aconteceu na terça-feira. Na terça-feira eu fui levar minha avó lá em Barretos, 100 quilômetros daqui mais ou menos. E a minha avó paterna e o meu pai foi lá me ver. E isso despertou, curou algo em mim, sabe? Eu percebi assim que ele não foi ver a Mona Lisa de 29 anos hoje. Ele foi ver a Mona Lisa de 9 anos, 10 anos, que ficava ali esperando ele. Ele foi ver essa Mona Lisa e não a Mona Lisa de hoje. Então ele curou algo, talvez ele não saiba, quem sabe um dia eu diga para ele, né? Mas ele não foi ver a Mona Lisa de 29 anos, ele foi ver a Mona Lisa ali de 10, 9 anos, que ficava ali esperando ele chegar. Enfim, era só esse adendo aqui. E vamos ao vídeo. Você se torna responsável por problemas que não são seus, que você precisa de resolver, consertar, carregar. Então, por muitas vezes a gente confunde, né, o que é o nosso problema e o que é o problema do outro. Mas a gente não entende que o outro também tem responsabilidade e consequências do que ele faz e principalmente do que ele não faz. Eu sempre falo que a gente não tomar uma decisão também é uma decisão, né? Quando a gente se abstém daquilo, a gente está escolhendo algo de alguma forma. Esse dia eu vi uma imagem bem interessante de tipo uma sorveteria, onde tem 20, 30 sabores, por exemplo, e você tem que escolher só 2. Então você está deixando de tomar 28 sabores para tomar 2, né? E essa é a vida, a gente tem que escolher, a gente tem que se abster ali de 28 sabores para a gente tomar apenas 2 e tá tudo bem. Né? Às vezes a gente, nossa, mas e se o outro for melhor? Nossa, esse daqui não era o que eu achava que era. Nossa, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes a gente fica se torturando, né, por a gente ter tomado aquela decisão. Só que a gente esquece que o outro também tem que tomar decisões na vida dele. Quando a gente pega aquela responsabilidade que não é nossa para nós, é um peso desnecessário, né? Eu já passei por isso. Eu estive num relacionamento onde eu estava deixando a minha vida de lado, foi uma das coisas assim que eu me perdi. E pegando aquela responsabilidade para mim, onde a pessoa não estava nem aí, né? E a gente se perde mesmo. Eu acho que todo mundo tem essa fase, às vezes essa fase dura pouco, às vezes dura muito.
E quando a gente tem esse espírito de salvador, nossa, que eu vou salvar o mundo, que eu vou ajudar fulano, que eu vou ajudar ciclano, porque ciclano tá numa vida ruim, que não sei o que não sei o que. Eu sempre falo assim, ó, eu tenho uma ideia assim. O fulano, eu conheço o fulano tem 5 anos. Ele tá na mesma vida faz 5 anos. Será que não é uma escolha dele, uma consequência das coisas que ele está escolhendo? Porque às vezes a gente não tá mais naquele nível que a gente estava 5 anos atrás, quando a gente conheceu o fulano. E por que fulano está no mesmo lugar? Eu fico me questionando isso. É claro, né? Cada um tem um nível de consciência, cada pessoa tem ali o seu tempo de entender. Às vezes tem fases na nossa vida que a gente demora um pouco mais para entender, né? É extremamente normal. Mas quando a pessoa fica ali exatamente no mesmo lugar e às vezes, por exemplo, na sua vida material, você está um pouco estagnada, mas você evoluiu ali em outras áreas, na área amorosa, na área profissional, você está fazendo outras coisas, mas a fulano está no mesmo lugar sempre, tá reclamando do relacionamento sempre, está no mesmo emprego que ele reclama toda hora, tá, sabe? Eu fico me questionando isso e eu falo, será que é fulano que não quer sair? Porque assim, ó, eu vejo assim, a gente conseguir ajudar é até certo ponto. Eu não tô falando aqui pra gente não ajudar ninguém, tá, pessoal? Só pra deixar um... Não é, tipo, não. A Mona Lisa lá no canal falou que a gente não deve salvar ninguém e não vou ajudar ninguém. Vou ver um mendigo na rua com fome e não é assim também. Falando assim, das nossas relações mais próximas, das nossas amizades, às vezes família, às vezes, né? Falando assim, no sentido de, será que fulano tá, todo dia ele tá na merda? Todo dia ele tá ruim? Todo dia a vida é uma bosta? Todo dia? Porque tudo bem a gente, né, tem umas fases ruins da nossa vida, não sei o que lá, mas e aí? Vamos mudar de patamar, vamos ver outras realidades, vamos entender outras coisas, entender por que a gente está aqui empacada no mesmo lugar, no mesmo ciclo, no mesmo. Sabe, eu fico me questionando muito isso. E a gente entender que a gente não é salvadora de absolutamente ninguém é extremamente importante e dá um alívio para a gente. Como eu disse num vídeo anterior aí, você não é o centro da vida de ninguém. E você entender isso, que você consegue ajudar até certo ponto, é extremamente importante. Eu consigo te ajudar, por exemplo, aí a pessoa tá ruim. Vamos sair, vamos ver outras coisas, vamos caminhar, vamos, né, agilizar, agitar, ver o sol lá fora, hoje o dia tá lindo. Você fazer isso é uma coisa, mas a pessoa realmente sair para caminhar já é outra, entende? Então você ali dar uma palavra amiga, você incentivar a pessoa, você, né, colocar pessoas na vida da pessoa que vai ajudar ela, vamos no psicólogo, vamos fazer alguma coisa, vamos andar, caminhar, ver a vida, vamos ali em tal lugar, num barzinho, para você ver pessoas. Esse é o que você pode fazer, mas a pessoa realmente ir já não é com você, entende? Então a gente sim consegue ajudar as pessoas e não salvar. Às vezes a gente tem aquela síndrome assim, por exemplo, eu já conheci várias pessoas que conhecem ali aquele parceiro, aquela mulher, não, ele é assim, mas comigo ele vai virar um santo. E nunca foi assim. Se a pessoa realmente não quiser de fato, ela vai, às vezes, usar você como uma catapulta, né, de ajuda e tal. Pode acontecer, sim. Nossa, a pessoa
né? Nossa, desde que a minha mulher entrou na minha vida melhorou muito, ela me deu luz. Mas a pessoa querer que aquilo seja bom para ela, entende? E não, por exemplo, ela realmente ajudar de fato e salvar a pessoa. A pessoa tem que querer que aquilo seja a salvadora dela, entende? E não, às vezes sozinho realmente é mais difícil você enxergar outra coisa, você entender o que a pessoa está tentando te falar. A gente, como pessoa que dá conselho e tudo mais, pode ser sim, né, aquela ajuda que a pessoa precisa. Quando a gente está aqui no YouTube, às vezes a pessoa ouve uma palavra e já, nossa, é isso que eu precisava. Aquela palavra, aquela. Mas salvar é muito difícil se a pessoa não realmente quiser isso, entende? E você ter noção de que você não vai salvar ninguém, você pode ajudar, auxiliar, é extremamente importante. E a gente precisa primeiro ajudar nós mesmos, estar consciente do nosso, de nós, sabe? Um dos pontos aqui que eu quero falar é: você usa os problemas dos outros para evitar o seu, porque é mais fácil você apontar o defeito do outro. Às vezes você de fora você consegue ver uma perspectiva melhor para a pessoa, mas às vezes a gente usa isso como amuleto para a gente não olhar para os nossos defeitos, para os nossos problemas. E aí sim isso se torna um problema. Se torna um problema para a pessoa e para você, de você estar às vezes apontando, né, o defeito dela, ai, porque não sei o que, não sei o que lá, mas você não consegue enxergar assim a si, né? Porque é muito mais fácil você falar assim, ai, porque ai, fulano, olha lá, tá totalmente perdida. Tá, se eu fosse ela, eu acho que isso é uma das piores frases que a gente pode falar. Se eu fosse a fulana, eu fazia assim, assim, assado, tá? Mas no seu lugar, você tá mudando a sua vida? Porque é muito fácil você olhar a grama do vizinho do outro, né? A grama do vizinho, ah lá. Mas você tá cuidando da sua grama? É muito fácil você criticar a grama do outro, você falar que a grama do outro tá feia, mas você tá cuidando da sua grama? Você tá cuidando do seu jardim? Então, é isso que a gente precisa de refletir antes de querer salvar o outro. Você ajudar, você dar uma palavra amiga. Às vezes na fila do pão você tá ali esperando, vem uma senhorinha e pipipi papapó, você dá atenção para ela, você não precisa de dar R$ 1 milhão para ela, mas às vezes uma palavra ali que você fala, nossa, como a senhora tá bonita, não sei o que, não sei o que lá, já vai fazer o dia dela melhor. Mas você não tá salvando ela, você tá dando uma palavra amiga ali para ela, dando atenção, sabe? É isso que a gente precisa de entender. Será que a minha grama tá bonita o suficiente para eu falar o que fulano faria? Você ajudar ele a cuidar da grama dele, se a sua tiver bonita, ok. Mas você criticar a grama do outro, ai, porque se eu fosse fulano, eu não estaria nessa situação, que não sei o quê. Olha lá, fulano tem uma vida boa. Você não sabe o que ele passa. Você está na pele dele, você está na sua. Você não está conseguindo fazer o melhor com a sua pele, você está falando do fulano. Às vezes a gente olha de longe e fala, nossa, olha lá, que vida perfeita. A pessoa tem tudo, tem não sei o quê. Mas você sabe como que foi estruturada a cabeça dela? Às vezes a gente olha de longe, nossa, fulano tem tudo, não sei o que lá, mas às vezes ela não tem amor no coração, os pais não deu amor, o que que adianta? Não estou falando que dinheiro é ruim, tá? Mas o que que adianta você ter tudo e não ter amor na família, não ter consideração, entende? Então a gente tem que fazer o melhor com o que que a gente tem hoje
e não olhar a grama do vizinho. Você não consegue salvar o outro, você consegue ajudar até certo ponto, mas você fazer já é completamente diferente. Você começa a medir o seu valor pelo quanto você é necessário. Então você precisa de, às vezes, validação, né? Validação do fulano para você se sentir útil, para você... Você mede o seu valor pelo tanto que você é necessário para o outro. E você está se ajudando? Você está se amando, se respeitando? Porque aqui entra um ponto muito delicado. Quando a gente está olhando só para o outro, às vezes a gente se desrespeita de um modo, às vezes a gente fala um sim querendo falar não. Então quando a gente tenta entrar muito na vida do outro, ser o salvador do outro, a gente vai se deixando de lado, que é uma das coisas que aconteceu comigo, e a gente vai se desrespeitando, a gente vai passando por cima dos limites que a gente jurava que não iria passar mais. Às vezes com dó, com empatia, mas o outro não está tendo empatia por você. E aí? Você vai se deixar de lado? Você vai se menosprezar? Você vai deixar de se salvar para salvar o outro? Isso é muito complexo, assim. A gente precisa de, primeiro, ter uma base extremamente forte para a gente, sempre que necessário, voltar para aquele lugar, no sentido de eu me respeito, eu me amo. Quando a gente vai tomar uma decisão assim mais profunda, no dia a dia também, a gente precisa se perguntar assim: eu estou me respeitando tomando essa decisão? Eu estou tendo um alto amor tomando essa decisão? Quando a gente passa por cima dos nossos valores, a gente automaticamente se diminui muito. E aí a gente fica com aquele sentimento ruim que às vezes a gente não entende, não enxerga. E quando a gente faz isso, quando a gente não se respeita, quando a gente não respeita o que a gente jurou que não ia mais fazer pelo outro, isso se torna uma coisa muito grave. A gente começa aquela autoconfiança que a gente construiu, aquele auto-amor que a gente construiu, e você com a sua consciência lá dentro, percebendo que você não se respeita, isso vai por água abaixo. É a mesma coisa assim, um amigo que você tá ali, nossa, 5 anos de amizade, sempre respeitoso, sempre amoroso, não sei o que lá. Aí ele faz uma coisa que você falou para ele que não era para ele fazer mais, e ele vai lá e faz. Como que você vai se sentir diante dele? Da sua autoconfiança, da confiança que você depositou nele. É a mesma coisa. Se você tem dificuldade de se enxergar, veja como uma pessoa de fora, assim, para você entender a gravidade disso. E aí depois você vem para dentro, fala: nossa, eu me desrespeitei. E se fulano tivesse me desrespeitado? Eu teria me sentido mal? Óbvio. Mas foi você, foi uma escolha sua. E isso não pode acontecer. Entende? Isso não pode acontecer, não pode. É isso que eu tanto defendo aqui, a gente tem que ser o nosso melhor amigo. Primeiro é a gente e depois o outro. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser cônjuge, pode ser a pessoa que você mais ama no mundo. A primeira pessoa que você deve amar mais é você. Sempre. Sempre. Então a gente tem que prestar muita atenção às vezes a gente achar que é muito necessário. Às vezes a gente tem que ser necessário para nós.
a gente tem que... às vezes a gente tem assim, ó, ai, se eu não ajudar ninguém, eu tô sendo inútil para a sociedade, para não sei quem. Não. Será que aquela pessoa ainda vai me amar se eu não for necessário mais na vida dele? E se isso acontecer, é porque você nunca foi amado de verdade. A gente tem que ser amado pelo que a gente é, não porque a gente é útil para aquela pessoa. Se você está se baseando nesse valor para ser útil, para ser amado, você está nas relações erradas. Pensa nisso. Agora, o último ponto é se tornando a sua prioridade. Cuidar de si, ouvir os seus sinais, seu corpo, a sua intuição, resolver a sua própria vida, respeitar os seus limites e, principalmente, não negligenciar o maior amor que você deve se oferecer por você mesmo. Se namore, se proporcione bons momentos, se trate como você gostaria de ser tratado. Porque às vezes a gente negligencia a nossa relação com a gente mesmo. Isso é uma coisa que eu estava percebendo em mim. Que a gente, não, às vezes você sai, vai num aniversário com um amigo, gasta dinheiro ali com um presente caro para ele, mas você não tem coragem de ir no cabeleireiro, cuidar de si, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também. A gente às vezes está dando né, muito para o outro, e aí às vezes quando a gente vai gastar com a gente, eu gostaria de comprar aquela, sei lá, uma roupa que você gostou, mas esse valor aqui, não, esse valor aqui eu consigo fazer não sei o que lá. Às vezes a gente se sente culpada, né, por gastar com a gente, gastar. E não, a gente precisa de, às vezes, pensar assim, não, é uma coisa que eu gosto tanto, que eu gostaria tanto, por que não? Né, aqui eu abrindo de novo, não é sair gastando igual uma louca, porque, eu mereço, não, não é assim, tá? É você ter a noção, o discernimento, na verdade, de que você gastar com você não é algo ruim, tá? É isso que eu quero falar, não é, agora eu vou lá no shopping gastar todas e porque eu mereço. Não, não é assim. Não é distorcer, entende? Às vezes a gente tá ali, nossa, hoje o meu dia foi uma bosta, eu vou comer um lanchão porque eu mereço. Aí você tem que ver e respeitar o seu corpo também. Isso é uma questão de respeito com o seu corpo. Às vezes você, né, aquele gatilho, eu, por exemplo, já tive muito, agora eu já tô mais tranquila. Hoje o meu dia foi uma bosta. Aí come, igual uma porca. E aí depois fica ruim, e aí fica aquele ciclo, né? Esse ciclo eu já consegui sair. De descontar na comida, né? Esse ciclo eu já consegui sair. Mas algumas pessoas ainda estão nisso. Então vamos prestar atenção aí no que você está fazendo, né? Com o seu corpo. Eu aprendi a respeitar o meu corpo. Então, quando, por exemplo, agora que eu tô aqui na casa da minha mãe, aí eu dei uma relaxada, assim, mas eu ainda presto muita atenção no que eu estou comendo, porque eu sei o que pode desrespeitar o meu corpo. Então, quando eu entendo que isso vai desrespeitar o meu corpo, eu não faço. Às vezes a gente, eu mereço, não sei o quê, e aí vai. Aí, nessa parte aí de eu mereço, o cartão de crédito tá vindo 5.000 reais. Não, não é bem assim. Eu tô falando assim, da gente se respeitar e se amar como a gente é e principalmente entender que a gente merece sim gastar o nosso próprio dinheiro com a gente, entendeu? Investir na gente. Porque às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade, né? De, não, eu não vou não, eu não vou ali naquela sorveteria não, porque tem conta para pagar, não sei o que lá. A gente tem que ter discernimento, né?
E sempre se amar, se respeitar, se namorar. Tipo assim, o se namorar é uma coisa assim, nossa, fazer um mimo pra você, às vezes comprar ali algum iogurte que você gosta. Eu adoro iogurte. Então, às vezes eu tô ali no mercado e falo, eu vou comprar esse iogurte aqui porque eu gosto. Não é, né, dar rios e fundos. É às vezes comprar uma coisa, fazer um gesto. Nossa, deixa eu arrumar logo essa cama aqui pra, sabe? Ser o facilitador da sua própria vida, entende? Não negligenciar a sua relação com você mesmo. É esse o ponto, assim. E não querer salvar todo mundo. Às vezes a gente tá na merda, e tá ajudando outras pessoas, isso é lindo. Mas você tem que ter a consciência, assim, de que eu não consigo salvar essa pessoa. Esse é o recado principal do vídeo. Você consegue sim ajudar as pessoas, mas você não consegue salvar as pessoas. Você não é amuleto de ninguém. Você não é amuleto de ninguém. A pessoa tem que ter a vontade de querer mudar para você ajudá-la. Não adianta você ir lá falar, ter uma palavra amiga. A palavra ajuda muito, muito. Mas ela que tem que tomar a atitude de querer sair daquele lugar. Às vezes a gente, né? Nossa, meu Deus, fulano, não sei o quê, não tá conseguindo enxergar. Ele enxerga, mas ele não quer tomar atitude sobre isso. E como eu disse, você não tomar uma atitude também é uma atitude. Sempre há consequências, sempre, sempre. Então, não queira salvar todo mundo. Ajudar, sim. Salvar, não. Certo? É esse o recado de hoje. Curtam, compartilhem, comentem aqui nos comentários o que você está achando do canal. Eu sempre deixo o e-mail aqui embaixo para vocês me mandarem cartas, compartilhar algo comigo. Sempre estarei aqui, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada e até mais, alma bonita.